Bom, nesse vídeo a gente vai fazer o caso do produto infinito. Vou motivar, principalmente vai ser motivação esse vídeo, para definir qual que é a topologia no produto geral, então, que faz alguma diferença quando você está no produto infinito de fato. Então, se você não gosta de vídeo motivacional, você pode pular para o final dele, que daí tem uma definição simples lá do porque de como que a gente costuma definir essa topologia, mas bom, aí ela vai parecer talvez um pouco estranha do porquê você escolheu essa e não uma outra que pode ser mais natural. Se você quiser uma motivação mais curta, é porque essa funciona muito melhor que a outra. Mas se você quiser uma motivação mais comprida, é o que eu vou apresentar agora. Se você reparar, a gente até agora a gente tem definição com produto de dois espaços, né? Então vamos pegar aqui já fazer bonitinho. Então tem o x e o y, né? Então você tem o x vezes y. Eu posso definir uma função que eu vou chamar de πx, que vai sair do x, y e vai chegar no x, e ela simplesmente faz o que? Ela faz πx de um ponto xy pequeno, isso vai ser o x. É a famosa projeção na coordenada x, projeção em x ou qualquer coisa do tipo. Você pode definir a projeção em y também de maneira absolutamente análoga, certo? Essa função, se você olhar do jeito que a gente definiu a topologia, a gente tem automaticamente que essa função é contínua. Tá? Basicamente porque você tem isso aqui, né? π a menos 1 x de um conjunto A qualquer que você pegue, isso aqui nada mais é que o A vezes y. Então, se o A for aberto, isso aqui automaticamente é aberto do jeito que a gente definiu antes, né? Vai ser um aberto vezes um aberto, que é o aberto de y, que é o y inteiro. Tudo bem, então isso aqui essa função é automaticamente contínua. Mas se você se esforça um pouquinho mais, você vai ver que se você juntar essas duas famílias, quer ver? Vamos escrever ela aqui, as duas famílias juntas. Então vou fazer π a menos 1 de x de conjuntos da forma V. V é aberto em x. Aberto em x. E eu junto com os π a menos 1, só que aí aqui eu preciso ser no y, né? Pode ser V de novo, não vou gastar a letra. Então aqui V é aberto em y. Certo? Esses aqui, pensando do jeito que a gente definiu, isso é aberto, cada um desses é aberto, cada um desses é aberto. Tudo bem? Então, obviamente, isso aqui é uma coleção de abertos do produto. Por outro lado, se você notar também, pensa que você vai fazer a definição. Eu cheguei para vocês hoje, cheguei e falei assim, olha, vamos definir o produto. Eu queria que essas coisas fossem abertas, certo? Vocês vão ver que a gente vai cair na mesma topologia que a gente tinha antes, basicamente porque você tem essa igualdade aqui, né? Se você notar, você tem que π a menos 1 x de um certo conjunto A intersectado com o π a menos 1 y de um certo conjunto B, isso aqui nada mais é que o A vezes B. Tá vendo? Você usa simplesmente essa igualdade aqui, tá? Você usa essa igualdade aqui embaixo e aí você consegue tirar isso. Ou seja, se eu pegar um aberto daqui e intersectar com um aberto daqui, eu consigo fazer aquela coleção dos abertos anteriores que a gente tinha. E é muito fácil fazer cada um desses individual desse jeito. Basicamente o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a topologia gerada por esses aqui vai garantir que as funções sejam contínuas, como a gente viu. E se eu quero que as funções sejam contínuas, no mínimo eu preciso desses abertos, vocês concordam? Porque se um desses caras não for aberto, se um desses aqui não for aberto, por exemplo, pensa que tem um V, tal que isso aqui não é aberto. Acabei de provar que essa função não seria contínua, certo? Então elas têm, no mínimo tem que ser contínua, tem que ser aberto para garantir que essas duas funções sejam contínuas. A gente quer que as projeções sejam contínuas. Então, se eu quisesse ter feito uma definição talvez mais indireta da topologia produto, eu poderia ter simplesmente chegado para vocês e falado: olha, pega a menor topologia que faz com que as duas projeções sejam contínuas. Do tipo, se você pegar a menor topologia que faz com que as duas projeções, né, a projeção na primeira e a projeção na segunda, sejam contínuas, você tem a topologia do jeito que a gente definiu. É uma definição artificial, talvez você não ache ela tão natural assim de cara, mas é uma definição bastante, ela tem um certo motivo. Eu gostaria que essas projeções fossem contínuas e ao mesmo tempo, bom, eu quero alguma coisa, eu vou pegar quem é o mais simples possível. Tudo bem? O que acontece é que
Esse jeito de definir se traduz completamente, diretamente, assim, do tipo, é imediata a tradução dessa para produto infinito. Para o caso geral, você define a topologia desse jeito. Você simplesmente fala: olha, tem aqui meu produto, eu tenho um monte de funções projeções, eu quero que essas funções projeções sejam contínuas. Fim, definir, do tipo, é a menor topologia que faça isso, pegar a mais simples que faça isso. Tem topologias com mais abertos que vão fazer isso também. Por exemplo, você pegar discreta, tal topologia, todas as projeções são contínuas, mas eu quero a menor possível, tudo bem? Eu vou escrever isso aí bonitinho, só que eu vou fazer isso, então, se você notar o que eu estou falando, eu estou pegando o quê? Eu peguei basicamente uma família de funções, certo? Que estão saindo de um conjunto e chegando num espaço topológico, e eu gostaria que essas funções fossem contínuas. Tá? Isso não é uma ideia que se vai ser usada somente neste caso aqui, ela é uma ideia que ela acaba sendo usada em outros contextos, então eu acho que vale a pena a gente definir essa coisa direitinho. Então eu vou fazer a definição do que seria isso, e daí a gente já usa isso para definir a topologia produto e já ganha tudo o que a gente quer. Então a gente vai fazer até uma definição aqui até mais geral do que esse caso que a gente vai usar. Então imagina o seguinte, imagina que você tem uma f, que é uma família de funções. Então, família de funções da forma que vai ficar uma coisinha meio estranha. Eu vou ter que cada uma das minhas funções ela sai de ela chama f alfa, ela vai sair de um conjunto x. Esse conjunto x a princípio não tem estrutura, mas o y onde ela chega, ela vou chamar de y alfa, porque uma função pode ir para um conjunto, outra função pode ir para outro. Vocês vão ver que para as projeções vai acontecer isso. Pensa que isso aqui eu vou aplicar depois nas projeções. Cada projeção chega no conjunto em que ele é projetado, certo? Tipo, se a gente pegar lá no nosso caso anterior, que era x e y, a f1, digamos, você chegava no x, e a f2 ou f qualquer coisa, chega no y, tá bom? Então você vai ter isso aqui. Então, para cada alfa pertencente, sei lá, a um conjunto de índices qualquer, que eu chamei de A grande. Ah, só que eu preciso que aqui tenha uma estrutura de espaço topológico. Então, eu vou querer que o y alfa tenha associado um tal alfa, tá? Do tipo, os y's são espaços topológicos, que é igual no caso da projeção. O x já era espaço topológico, o y também já era espaço topológico, a gente está saindo de um conjunto estranho grande, que é definição nova, que é o espaço produto, que a gente ainda não saberia, né? Você finge que você não sabe qual que é a topologia nele. Tudo bem? Então você pega uma família de funções, todo mundo saindo do mesmo conjunto, chegando no espaço topológico, que eles podem ser distintos ou eles podem ser todos os mesmos, para uma família de índice qualquer que você quer. Aí a gente vai chamar de topologia fraca. Se você já viu essa ideia em análise, é a mesma. Às vezes lá o pessoal já fala em termos da base, então não fica muito claro o que a gente está fazendo, mas é exatamente o que tem a noção que tem lá. Então a topologia fraca induzida por F, lá em geral vai ser os funcionais, né? Aqui vai ser essa família induzida por essa família. Você tem que falar quais são as funções que você quer que sejam sobre x, né? Então, que é tipo, eu estou definindo uma topologia no x, né? Que é o cara que aqui não tem nada ainda. Vai ser a gerada. Pensa que gerada vai ser a menor topologia que contém essa família que eu vou falar, gerada pelos conjuntos da forma f a menos 1 alfa de v para v pertencente a tal alfa. Né? Então, isso aqui eu estou basicamente falando de uma forma curta que o v é um aberto em y alfa. Tá? Repara que se você faz isso, se no mínimo, se você tem esses caras forem abertos, você tem automaticamente que essas funções são contínuas. E vice-versa. Né? Para ter que essas funções são contínuas, você tem que ter esses caras abertos. E aí você pega então a menor topologia que faz isso, então você tem a menor topologia que faz com que todas as funções sejam contínuas. Beleza? Então é um jeito de trazer desse y, pegar alguma função aqui que você quer que gostaria que fosse contínua, você faz ela ser contínua por obrigação. Tudo bem? Tendo isso, a gente consegue definir a topologia produto de uma maneira fácil. Então vamos lá. Fácil, mas indireta. Depois eu vou dar uma definição um pouco mais explícita, que eu sei que vocês preferem.
Então eu vou pegar aqui uma família x-alfa. Então aqui são vários. Então é x-alfa, tal alfa. Estou andando com o alfa no conjunto A qualquer de índices. Então é uma família de espaços topológicos. Né? Então por aqui só espaços topológicos, fica um pouco mais curto. Espaços topológicos. Tá? Então cada um desses é um espaço topológico. Eu vou definir o produto. Né? Então o produto deles, que eu vou usar esse símbolo aqui. Ó, então vai ser um π grande, igual a gente tinha antes. Vou indexar o alfa, estou variando ele aqui embaixo, dos x-alfas, certo? Isso aqui vai ser o conjunto. Agora vem confusão, tá? Se você tiver uma anotação que você já está acostumado para fazer isso, use a sua. Eu vou tentar fazer essa que eu vou apresentar, vou tentar ser coerente com ela. Tem bastante gente que usa a anotação mais funcional. Aqui é a escolha do freguês, tá? Eu vou usar essa anotação aqui, ó. Vai ser o conjunto de uns caras que vão ser assim, ó, x alfa, alfa pertencente a A, x alfa pertence a x alfa. Então pensa que isso aqui será uma ênupla, mas uma ênupla bem grande a princípio, que eu não sei qual é o tamanho desse A. Então vai ter, por exemplo, se o meu A fosse os naturais, isso aqui seria x0, x1, x2, x3 e cada um deles pertenceria ao x0, x1, x2. Tem gente que acaba pondo que isso aqui são funções que saem do A e chegam na união dos x alfas com alfa pertencente a A e faz com que o f alfa pertença ao x alfa. Tá bom? Se você usar essa notação, repara que o que é o f alfa aqui nada mais é que o que eu estou chamando ali em cima de x alfa. Tá bom? É a mesma coisa, as duas são confusas no começo, você não está acostumado com nenhuma das duas, as duas são, eu acho que igualmente estranhas. Eu vou usar de cima, vou tentar usar na maioria das vezes essa de cima. Tudo bem? Então aqui eu simplesmente falei quem é o conjunto. Tá? Se você quiser, o caso particular que a gente fez, pensa assim, ó, se você tiver x1 vezes x2, você colocar nessa anotação aqui, então você tem o seu A, é o conjunto 1, 2, certo? E aí o meu produto de alfa pertencente a A ficou aqui um x alfa, o primeiro é aqui, o segundo é aqui, então você tem o x1 e o x2 para cada um dos termos. É exatamente o que a gente tinha antes, tá bom? Sei que a gente acaba pensando no produto de 2 não pensa desse jeito, mas é um caso particular, certo? Vamos lá, falei que é o conjunto. Então agora eu quero que isso aqui, com qual é a topologia? Com a topologia fraca. Opa. Topologia fraca. Induzida pela família de projeções. Então aqui eu já estou definindo o que são as projeções também. Das projeções. O que são as projeções aqui? Se você, tipo, a pior parte aqui é a notação, tá? Então vamos lá. O que é uma projeção? Bom, vamos escrever quem são as projeções. A família das projeções são essas aqui. Vai ter uma projeção para cada coordenada. Como é que você faz uma? Você tem uma π alfa, ela sai de onde? Ela sai do produto, então que é esse conjunto aqui em cima. Alfa pertencente a A. Lembra que lá quando a gente fez a parte de família fraca, aqui tinha um conjunto sem topologia. Então é esse aqui que está sem topologia que a gente está definindo agora. Ele tem que chegar. Já estou aqui determinado, né? Do tipo, a projeção na coordenada alfa vai chegar no espaço da coordenada alfa. E ela vai fazer o quê? Ela vai pegar uma π alfa. Aqui é melhor a gente trocar a letra do cara que está dentro, né? Vamos pôr aqui um cara que seja x beta, beta pertencente a A. A projeção desse cara é simplesmente pegar o x alfaésimo termo, né? A projeção na coordenada alfa. Isso aqui a gente chama de coordenada alfa ou coordenada alfaésima, sei lá, como você preferir. Tudo bem? Essa aqui é a topologia produto. Quando a gente falar simplesmente, então essa aqui é a topologia produto. Se você não falar qual é a topologia que você está adotando num produto, todo mundo vai entender que é essa. Tá? Essa aqui é a mais natural. Quando você está em termos de espaço topológico. Tá? Tem lugar que chama topologia de Tikhonov. A gente vai voltar nesse nome depois.
Mas basicamente porque essa aqui, se vocês já ouviram falar do termo de Tikhonov, o termo de Tikhonov fala que produto de compacto é compacto. Basicamente, se não for essa topologia, você vai ter problemas, ou você não vai ter as projeções, ou você não vai ter a compacidade. Mas a gente vai voltar nisso depois, então o pessoal acaba chamando essa aqui de topologia de Tikhonov. Essa é a topologia produto, a menos que a pessoa esteja fazendo alguma coisa de esquisita, ou com alguma outra estrutura que ela precise, topologia no produto é essa aí. Tá? Se você quiser, olha o seguinte: se você entrar aqui, a gente escreveu só a topologia fraca induzida por isso. Então vamos supor que você não queira saber o que é topologia fraca, você não lembra o que é topologia fraca. Então, basicamente, isso aqui você pode lembrar, ah, escrever explicitamente quem são as imagens inversas aqui por essas funções, e você vai perceber que então, na verdade, essa topologia ela é gerada pelos conjuntos dessa forma aqui, ó. São os, são os produtos para alfa pertencente a V alfa, onde o V alfa ele é igual a um V se você fixa um beta aqui, vai. Então, se alfa igual a um beta fixado, e você fala que é tudo nos casos contrários. Então, x alfa se alfa diferente desse beta. E você pega que esse V está contido no x beta e é aberto. Você fixa um cara. Então, basicamente, o que é isso que eu estou fazendo aqui? Vamos tentar explicar falando, que é mais fácil do que escrevendo. Isso aqui é o produto, um monte de V's multiplicados, né, um pelo outro. Né? Então, tipo, em cada coordenada, os pontos aqui dentro eles têm que estar em cada um desses V's aqui. Só que você quer falar quem que são esses V's. Esses V's não tem nenhuma restrição em quase todas as coordenadas. Numa única, ela é um Vzinho menor, que ele é aberto. Tudo bem? Isso aqui, por que é isso? Porque se você pegar esse cara aqui em cima, o que diabos isso aqui? Isso aqui nada mais é que o π beta menos 1 desse V. O π beta menos 1 desse V é esse cara aqui. Tipo, depende de como é que você está acostumado. Tem gente que vai achar bem mais fácil escrever assim. Tem gente que vai querer escrever desse jeito que está escrito aqui em cima, só que desse jeito é razoavelmente mais longo, mas é exatamente isso que está escrito aqui. Você pega um V dentro de um x beta aberto, pega a projeção, né, a imagem inversa nesse cara exatamente, dá esse aqui. Um outro jeito de escrever, porque repara que é o seguinte: se você tiver um alfa diferente desse beta, e aí pegou um W lá, e você fizer a intersecção desses dois, ele não vai dar dessa forma. Então, o que eu estou querendo dizer? Essa família de abertos, ela gera topologia, mas ela não vai depois dar uma base. Para dar uma base, ela tem que ter alguma coisa parecida com fechar por intersecções finitas. Se você fecha isso aqui por intersecções finitas, o que aconteceria? Se eu pegar esse cara e intersectar com esse cara, o que vai acontecer? Na maioria das coordenadas, não vai ter restrição nenhuma, porque os dois falam que pode ser qualquer coisa. Mas nas coordenadas que tem essas restrições aqui, uma tem na beta e outra tem na alfa, vai aparecer eles aqui em cima. Então o que vai acontecer? Só que eu só posso fazer isso infinitas vezes. Então aqui vai aparecer uma quantidade finita de restrições. Com um pouquinho de calma, você vai perceber que isso aqui é isso aqui. Ó. Quer ver? Se você fechar essa família por intersecções finitas, você vai ganhar. Os abertos vão ser desse jeito aqui. Os alfas pertencentes a A, um V alfa. Só que agora você vai ter que cada um desses V alfas ele vai ser ou o x alfa se esse alfa não pertence a um f, ou ele vai ser um V beta se o vamos fazer por W alfa. W alfa se alfa pertence a F. E aí agora eu explico o que é esse F. Esse F é um conjunto dentro do A, finito, e você vai ter um conjunto assim, W alfa para alfa pertencente a F. Então isso aqui é um conjunto finito de abertos, com cada W alfa contido no X alfa correspondente
aberto. O que eu estou querendo fazer aqui? Isso aqui, pensa que isso aqui é a projeção, isso aqui é o produto de todos os x-alfas, então o produto inteiro, em quase todas as coordenadas, menos numa quantidade finita delas. Nessas quantidades finitas delas, você tem uma restrição, que é um aberto. Tudo bem? Tem um desenho que o pessoal às vezes faz para isso aqui. Ó. Vamos tentar fazer o seguinte. O desenho é uma coisa um pouco esquisita aqui. Pensa que você está fazendo um produto de várias retas. Então, eu vou fazer assim. Ó. Isso aqui são um monte de coordenadas. Cada um desses representa uma coordenada. Então aqui está aqui os meus espaços. Tá? É que a gente, quando faz produto de dois, a gente faz perpendicular, mas aqui é mais fácil fazer paralela. Então o que é um ponto do produto? É um ponto, você pega seleciona um cara aqui em cada lugar. Eu acho que esse desenho ajuda bem depois que você acostuma com ele. Então, ó, isso aqui é um x-alfa, o espaço inteiro é o x-alfa, isso aqui vamos falar que é um x-beta. Tá? Esse pontinho que eu destaquei, então, ele é um xzinho alfa. Esse pontinho que eu destaquei é um xzinho beta. Tá bom? Aí, o que você pode fazer? Eu quero pegar agora um aberto. Um aberto, o que eu vou fazer? Vamos pegar que esse meu AF aqui só tem duas coordenadas, é o alfa e a beta, tá bom? Então, eu posso pegar um abertinho em volta desse ponto aqui inteiro que eu peguei, que esse ponto aqui tem coordenada em todos os lugares. Eu vou pegar um abertinho aqui. Então, isso aqui é um aberto em volta desse ponto e aqui é um abertinho em volta desse ponto. O que é um outro ponto desse produto que está nesse aberto que eu desenhei aqui? Você pode pegar o que você quiser nas outras coordenadas. Aqui você tem que pegar alguém dentro. E fora você pode pegar. E aqui você tem que pegar alguém dentro. Então é um ponto qualquer que não tem restrição alguma onde você passa por ele nas coordenadas que não são alfa e beta. Mas na coordenada alfa ele tem que ter a coordenada dele aqui tem que estar dentro desse aberto. E aqui tem que estar dentro desse aberto. Esse aberto é um aberto de x-alfa, esse aberto é um aberto de x-beta. Então isso aqui é uma ideia mais ou menos para tentar fazer a sua topologia produto. Um nome que eu uso, ele não é muito comum, mas também não é tão não comum assim, é que eu chamo esse F de suporte. Tá? Onde esse aberto que você pegou, ele é não trivial, né? Ele não é o espaço inteiro, eu chamo de suporte. Tudo bem? Então o suporte é finito. Tudo bem? E os abertos que estão dessa forma que a gente acaba chamando de aberto básico. Se você fixar uma base antes, uma base para cada um dos seus espaços e falar que esses abertinhos aqui é um aberto da base correspondente, fica mais básico ainda também. Isso vai gerar uma base para o espaço produto, mas em geral quando o pessoal fala pega um aberto básico no produto, ele está pensando numa coisa que eu estou colocando desse jeito. Então se você quiser, você podia definir a topologia produto simplesmente falando que ela é isso, e aí surge uma pergunta natural de por que eu não posso fazer. Por que eu tenho que restringir a quantidade finita? Por que eu simplesmente não posso fazer essa definição do jeito que está escrito aqui, produto de coisas, onde cada V alfa está contido em x alfa e é aberto? A gente vai discutir mais disso no próximo vídeo, mas olha, isso aqui é princípio do jeito que eu defini aqui embaixo, não é um aberto. Se fosse, você teria que provar, não vai ser, tá? No caso, na maioria dos casos, isso aqui não é um aberto. Essa topologia, o pessoal a gente chama de topologia box, ou topologia da caixa, ela é uma topologia que ela tem mais abertos, separa. Então o que acontece? Ela vai fazer com que as projeções sejam contínuas, mas ela vai ter mais abertos que o mínimo. E aí isso vai trazer problemas. Por exemplo, não vai valer o teorema de Tikhonov, mas isso a gente vai discutir mais tarde, tá bom? Então por enquanto